Konnichiwa, Kaochi Achila desu. Konkai wa Kamen Rider o nurimasu. Esse boneco que eu vou pintar do Kamen Rider, na verdade ele é um bonequinho que ele não é tão comum de se ver vendendo aqui no Brasil, mas é facilmente encontrável se você procurar em lojas como AliExpress ou Wish, ou se você morar aqui em São Paulo, tem o bairro da Liberdade que vende esse tipo de bonequinho. Inclusive esse específico que eu tô pintando, eu já vi vendendo lá também. Eu vou fazer um teste. Esse vídeo eu tô totalmente me inspirando numa outra youtuber japonesa que ela costuma fazer exatamente esse tipo de coisa. Ela pinta esses bonequinhos, não esse específico que eu tô pintando, ela pintou outros bonecos, Gundam, Kamen Rider, enfim. E eu resolvi tentar seguir o tutorial dela, porque ela manda muito bem no Metallic Metal e eu sou muito fã do canal dela, então eu seguindo ela, eu vou tentar, como se eu estivesse na pele de vocês aí, eu tô seguindo agora o tutorial de outra pessoa, assim como vocês fazem, seguindo os que eu faço aqui, e vamos ver como vai ser isso. Ela só usa tinta da GW, né, então nesse primeiro momento eu resolvi usar só a tinta da GW também e tentar, assim, seguir o máximo que eu consegui do processo dela, né, não exatamente do jeito que eu faria, mas eu tô tentando emular o máximo que eu consegui do processo dela. Enfim, vamos ver no que vai dar isso aí. A lista de materiais que eu usei vai estar aparecendo aí embaixo na descrição. E se você quiser contribuir com o Pintando Miniaturas, você pode entrar lá no www.padrim.com.br/pintando miniaturas e fazer uma contribuição mensal escolhendo uma das tiers que tem disponíveis lá. Então, bora ver como ficou mais esse tutorial! Antes de mais nada, esse boneco é do Kamen Rider Nigo. É o segundo Kamen Rider que existiu. Esse aqui não é o Black nem o RX, que foi o que a maioria assistiu, né, quando era mais novo. Tá, então vamos parar e dar uma olhada nesse boneco como ele é originalmente. Então ele tem essas pinturas chapadas típicas de bonequinhos, né, que é só uma camada base para cada parte da armadura. E eles estão vendo que eles têm umas linhas de molde na cabeça que se estende até um pouco dos braços. Eu vou lixar tudo isso aí, né, já que eu vou repintar tudo mesmo, para deixar o negócio mais liso. A única coisa que eu acho que vai perder e que perdeu mesmo é essa textura do olho. Daria para eu reproduzir, mas acho que seria muito chato de fazer e eu acabei fazendo liso mesmo. Mas o resto eu acho que a gente vai conseguir fazer melhor do que tá aí, esperamos. Agora, em termos do processo dela, como eu falei, não tem um tutorial específico dessa miniatura lá. Então o que eu fiz foi assistir vários vídeos dela, né, como eu sempre faço, eu assisto quase todos que ela posta. E eu vou tentando aplicar o que ela faria em certas situações nessa miniatura aqui. Tá, então de cara um negócio diferente. Ela sempre parte de base preta, não importa a cor que ela faz. Então eu tô fazendo a mesma coisa. Se eu não fosse usar pré-sombreamento, eu sempre uso branco. Aqui eu tô utilizando, como eu falei, as tintas da Games Workshop. Eu tô fazendo uma mistura de meio a meio de Abaddon Black com Mephiston Red. É uma mistura basicamente de preto com vermelho, meio a meio. Esse primer preto que eu tô utilizando é o primer preto spray da Army Painter. Como essa miniatura é grande, eu achei que valia a pena usar. Agora, utilizando o Mephiston Red puro, eu vou fazer algumas camadas mais claras no olho dele. Em termos de processo, ela meio que sempre faz do escuro pro claro, né? Então ela acaba não voltando, eu nunca vi ela voltando as cores, como eu faço, por exemplo. Eu faço uma cor, depois eu volto pra escurecer, enfim. Ela meio que faz numa vez só e vai clareando até chegar no ponto mais claro, que é quase branco. Aqui eu utilizei a cor Storm Vermin Fur, que é um cinza meio amarelado da Games Workshop, mas eu sinceramente acho que dava para ter utilizado uma cor da Acrylex aqui. Em termos de formato de vídeo, ela costuma fazer dividido, né? Ela não pinta uma miniatura inteira do começo ao fim como eu faço. Então ela faz um pedaço, por exemplo, a cara da miniatura, e aí em outro vídeo ela pinta o corpo e etc. Eu acho que esse formato pode ser interessante também de fazer, dependendo de como for feito, né? Talvez eu adote fazer isso com alguns vídeos para testar e ver como vai no canal também. Parece que para ela funciona muito bem. Aqui nessa parte de baixo eu decidi começar com um cinza mais escuro. Eu peguei esse mesmo cinza que eu usei, só que eu adicionei um pouquinho de preto na mistura. Em termos de YouTube, a vantagem dela dividir os vídeos assim é que eu acho que ela consegue lançar mais vídeos no período de uma semana e o YouTube dá prioridade para vídeos menores e com maior frequência. Agora eu tô passando a segunda camada com o cinza para fazer a cor o mais sólida possível. Essa parte vai ser Non Metallic Metal. Na verdade, tudo que tá de cinza vai ser Non Metallic Metal. Aqui eu tô utilizando esse verde escuro que chama Wog Flash. Apesar dele ser escuro, em cima do preto ele ficou muito claro. Eu deveria ter feito o que ela costuma fazer, que é sempre misturar a primeira cor com meio a meio de preto com a cor que for ser usada. Então aqui eu já fiz essa mistura e tô aplicando na miniatura. Aqui vocês estão vendo que pelo fato de eu estar misturando com o preto, a cor fica bem acinzentada e perde bastante da saturação. Mas vamos ver como vai ficar.
Agora, utilizando o verde WOG Flash puro, eu vou fazer as camadas mais claras. Agora, utilizando um cinza, eu vou pintar as faixas brancas que tem na camiseta e na calça. Agora, utilizando uma mistura de WOG Flash com um pouquinho do Mute Green, que é um verde bem claro e saturado, eu vou pintar camadas ainda mais claras. É importante que eu utilizei bem pouco desse Mute Green, porque, como eu falei, ele é bem claro e saturado. Aqui eu tentei usar um pouco mais do Mute Green, mas eu achei que ficou muito claro. Então depois eu fiz uma mistura um pouco mais escura e dei uma misturada ali. Beleza, então vamos para a parte mais interessante, que é o Non-Metallic Metal. Então aqui eu tô utilizando tonalidades de cinza, né? Então eu tô misturando o cinza que eu tava usando inicialmente, que é o Townstone. Mas, como eu falei, dá para ter usado o da Acrylex tranquilamente aqui. Inclusive, eu acho que ficaria até melhor a tonalidade. Mas enfim, o fato é que no processo dela, ela demarca todas as camadas e ela vai fazendo bem certinho esse lance das camadas. Tipo, todas ela faz com essa tonalidade, depois ela sobe um pouco a tonalidade, vai diminuindo a área e assim por diante. Aqui, como eu acabei errando, eu voltei com uma cor mais escura, depois eu readicionei a cor clara, porque a transição tinha ficado bizarra. Pra quem já conhece meus vídeos, esse não é a forma que eu costumo fazer no Metallic Metal, né? Eu costumo usar o White Blending pra já criar desde a base uma transição, né? Eu já vou jogando todas as cores, né? Todas as transições na peça e misturo ela com a tinta molhada. Mas ela não, ela faz desse jeito em camadas. E depois eu acabo aplicando glazes com outras cores. E ela não faz isso, ela faz só com as cores da peça que ela tá mexendo. Por exemplo, se for um amarelo metálico, ela faz só com tons de amarelo, variando no preto e no branco mesmo. O meu, no caso, é prateado aqui, então eu vou variar só entre tons de cinza. Se eu estivesse fazendo do jeito que eu costumo fazer, mais tarde eu tacaria um glaze azul, vermelho ou roxo aí no meio, ou os três, mas não vai ser o caso hoje. Agora que secou, eu tô indo com uma camada um pouco mais clara, adicionando cada vez mais branco nessa mistura. Apesar de eu achar que fazer dessa maneira é mais lógico, né, de você ir diminuindo a área, eu acho que exige muito mais tecnicamente da pessoa, porque ela não pode errar a tonalidade em nenhuma camada, porque senão a transição vai ficar bizarra. E você tem que ser bem paciente e esperar a tinta secar antes de julgar se uma camada tá clara ou não, porque ela sempre vai secar mais escura. Principalmente quando a gente estiver lidando com uma situação como essa, que a gente tá começando das bases escuras e tá clareando. Ou seja, a camada de baixo é sempre mais escura do que a camada de cima. Então ela sempre vai ficar um pouquinho mais escura depois que secar. E você também não pode aplicar a camada de cima antes da de baixo secar completamente. Fazer dessa forma faz bastante sentido quando você vai fazer um negócio que tem bastante parte no Metallic Metal, como é o caso da maioria das coisas que ela pinta. Esse Kamen Rider tem até que bastante área de non-metallic, então também até que faz sentido fazer desse jeito aqui. Ele não tá completamente apartado de metal, mas dá pra eu esperar enquanto eu tô fazendo uma parte, a outra já tá seca quando eu volto. Agora, uma outra coisa que é bem legal que ela faz também é usar dry brush para fazer o non-metallic nas partes arredondadas. Ela vai com um trilhão de pinceladas de dry brush ali, espalhando bem a tinta e criando bem aos poucos as camadas, e vai diminuindo a área também, né? Seguindo a mesma lógica das outras peças, mas aqui ela tá fazendo com dry brush geralmente. Então eu também vou seguir esse conceito à risca, né? Porque a gente quer seguir o tutorial. Aqui eu acho que eu mudei de uma cor muito clara, muito bruscamente. Fora o fato de eu ter ficado com muita tinta no pincel para um dry brush e depois eu fui tentar consertar e acabou piorando. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu vou pegar agora um cinza que é um meio termo entre esse claro e a base que é mais escura, eu vou passar, eu vou criar uma camadona ali e depois eu recrio com o dry brush de novo os pontos um pouco mais claros.
Se eu tivesse fazendo do meu jeito, o que eu teria feito aqui era usar o aerógrafo sem piscar nessa hora. Mas vamos seguindo. Bom, então enquanto a gente deixa a parte da cabeça secando, vamos voltar para a parte da boca dele adicionando camadas mais claras com mais branco na mistura. Nesse ponto a gente começa a ver que o No Metallic Metal tá tomando forma. Se eu vejo que uma transição ficou muito brusca, eu coloco um pouquinho de água no pincel e dou uma borrada nessa transição, mas é bem pouca água mesmo. Voltando para a cabeça dele, agora eu vou refazer aquela parte mais clara. Eu adicionei uma parte bem clara aqui com cinza claro e vou tacar água nele para espalhar ele bem aqui e deixar a camada mais translúcida e dar uma enfraquecida nele. Eu vou tirando o excesso de água que ficou ali, secando o pincel e tirando aos poucos. Agora com um cinza quase branco eu vou fazer os Edge Highlights. Agora, utilizando o vermelho um pouquinho mais claro e saturado do que a cor base, eu vou fazer uma camada um pouco mais clara nos olhos dele. Esse vermelho chama Evil Sun's Scarlet. Aqui para adicionar alguns reflexos na lente do visor, eu utilizei o Moot Green, que é um verde bem saturado. Aqui eu fiz uma mistura de Moot Green com branco e vou fazer um brilho central dentro do reflexo que eu fiz. Voltando para a parte vermelha, eu fiz uma mistura do vermelho anterior com um pouquinho de branco e eu vou criar uma camada mais clara para ir construindo a transição dos reflexos. Eu tive uma sorte que bem quando eu estava pintando esse Kamen Rider, ela lançou um tutorial pintando Kamen Rider. Ela nunca tinha pintado, ela sempre pintava Gundam, mas foi legal que eu pude pegar bastante referência do olho, né, do jeito que ela pintava os olhos. E aqui nesse ponto eu voltei com aquele vermelho um pouco mais saturado para expandir um pouco mais a área dele, que eu achei que tinha ficado bem pequena. Aqui para adicionar mais um reflexozinho eu estou usando o azul piscina da Acrylex. Então agora vamos trabalhar na roupa dele, que é preta. Para clarear esse preto, eu vou utilizar o roxo. Eu falei pra vocês que eu ia utilizar as tintas da Citadel para seguir ela, mas aqui na roupa eu falei, vou usar a tinta da Acrylex mesmo. Então a cor que eu tô usando aqui é o violeta escuro misturado com um pouco de preto. O preto também da Acrylex. E aqui a gente consegue perceber bem aquele lance de contexto da cor. Esse roxo que eu tô utilizando, ele é bem escuro, mas em cima do preto, ele acaba parecendo bem mais claro.
Mas mesmo mudando a tinta, eu tô seguindo o que seria o processo dela, o que eu entendo como sendo o processo que ela faria. Então, aqui eu tô definindo todas as camadas da cor escura e eu vou clareando e diminuindo as áreas aos poucos. Como eu falei, eu acho que tecnicamente é um pouco mais difícil fazer dessa forma, porque você, além de ter que acertar os tons, aqui você tem que acertar a luz e a sombra já de primeira. Por mais que eu esteja diminuindo a área aos poucos, a primeira demarcação, mesmo dessa maior, ela já tem que ir no lugar certo. Nessa segunda camada eu tô utilizando o violeta escuro puro, mas eu acho que dava pra ter misturado um pouco do violeta escuro com o violeta normal pra dar uma clareada um pouco mais visível. Aqui também eu já pintei parte da faixa que tá nos braços e nas pernas dele. É bem simples, eu acabei não filmando nada, mas é só ir clareando o cinza e seguindo os volumes da roupa dele. Então aqui nesse ponto eu resolvi fazer a mistura do violeta escuro com o violeta, ambos da Acrylex, e já dá pra notar melhor a diferença de brilho. Aqui o capacete, apesar de ser verde, seguindo a referência, ele é um pouco mais escuro. Então o que eu fiz, eu peguei aquele WOG Flash, que é um verde escuro, e adicionei um pouco mais de preto na mistura. E eu apliquei como base no capacete dele. Bom, então para fazer o brilho dessa parte do capacete eu resolvi usar a técnica do Dry Brush. Então eu peguei uma cor um pouco mais clara e tô passando o Dry Brush aqui. Nesse ponto que vocês estão vendo eu já fiz até um pouco e dá pra ver bem até a mancha mais clara. E eu vou intensificar isso aqui um pouco mais agora. Eu tô utilizando o WOG Flash puro. Apesar de eu estar falando Dry Brush, eu tô usando o pincel com um pouquinho mais de tinta e eu tô meio que passando ele várias vezes pra ir borrando as bordas dele. Aí sim, mais no estilo Dry Brush. Mas é que é meio que um meio termo entre um Dry Brush e um Overbrush aqui. Agora utilizando um pincel fino, eu tô pegando bem ali na divisória onde o Dry Brush não pegou muito bem e tava muito escuro. Porque a ideia aqui é que metade da iluminação tá no capacete e metade tá na parte metálica. Aqui então eu peguei o WOG Flash puro e tô passando aqui nessas partes que são levemente saltadas que tem nas laterais do capacete. Aqui então eu peguei um pouquinho daquele WOG Flash, que é um verde escuro, e misturei um pouquinho com o Multi Green, que é bem mais claro. E aqui eu vou criar as transições, né, mais claras até chegar na highlight. Então aqui tava indo muito bem, eu consegui controlar bem a transição de cores e o degradê tá ficando bem suave. Porém, quando eu cheguei um pouco mais perto da highlight ali, eu fiz de um jeito que ficou muito bizarro e ficou muito brusca a transição. Desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então aqui eu acabei apelando pro aerógrafo pra arrumar esse erro. Uma coisa legal de vocês verem que eu tô fazendo, que eu tô metendo o dedão ali na tinta, quando você espirra a primeira camada do aerógrafo e ela vai muito líquida desse jeito, se você limpar ela bem rápido, a tinta não grudou e vai sair bem fácil. Mas isso só funciona com a primeira camada, obviamente. Bom, vocês viram que com o aerógrafo em 1 segundo eu consertei aqui o negócio. Se fosse pra fazer seguindo a técnica dela, eu nunca vi ela errando de uma maneira grotesca que nem eu fiz aqui. Aqui eu tô usando aquela masking tape da Tamiya que eu mencionei há um tempo atrás e reaproveitei pra fazer os dois lados. E esse foi meu resultado final. Bom, nesse final aí vocês viram que eu dei uma malandrada ali no final, porque eu acabei não seguindo exatamente os passos, né, pra arrumar o capacete, eu acabei usando o aerógrafo. Mas o que eu acho que ela teria feito pra arrumar isso aí, se fosse o caso, é ir com um dry brush consertando a transição, né, ela pegaria um meio tom e consertaria através de dry brush mesmo a transição entre o mais claro e o mais escuro ali que eu errei. Em termos da experiência de seguir o tutorial, como eu falei, eu acho que assistindo um vídeo só não ia dar pra sacar direito o estilo, né? Então, recomendo, se você for fazer isso, não só com ela ou com qualquer outro youtuber, assista vários vídeos da pessoa, independente se for uma miniatura que você tem ou não, que aí você consegue entender melhor como funciona o processo e como ele resolve determinadas coisas. Pra mim mesmo, o que valeu mais a pena, né, nesse tutorial que eu fiz como um todo, foi aprender um processo diferente. É um jeito que eu nunca teria feito dessa forma, né, se eu não tivesse assistido esse vídeo e visto como ela faz, né? E eu achei legal me forçar a fazer isso porque eu aprendi
a fazer as coisas de um outro jeito, né? E eu acho que fazendo isso a gente aprende mais e consegue melhorar mais rápido, né? Então, duas coisas que eu acho que eu falaria pra pessoa agora: variar o tipo de miniatura e variar o processo, a forma com que você faz, porque eu achei que eu aprendi bastante fazendo isso. Na descrição aí eu vou deixar alguns vídeos dela que eu assisti que eu gostei pra vocês, sugerido, né? Nem todos os vídeos dela servem pra gente, porque tem vídeo que ela só fica falando em japonês e não pinta, enfim, tem coisa que pra gente não rola, mas eu separei uns aí, então dê uma olhada e se vocês quiserem comentem lá e falar que foi pelo Pintando Miniaturas. Em termos da miniatura, faltou pintar algumas faixas que eu só reparei depois. Eu acabei tirando fotos depois e arrumei umas coisas na miniatura que eu achei que não tava legal, né? Adicionei alguns brilhos extras, enfim. As fotos estarão lá no Instagram do Pintando Miniaturas pra quem quiser ver. Com isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, né? Mata, né?